Olá, estamos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus, palavra que nos edifica, palavra viva, poderosa de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos ler 2 versículos inicialmente na carta aos Hebreus, que fala sobre as obras de Cristo, aquilo que Cristo fez. Então, o versículo 11 e 12 do capítulo 9 da carta aos Hebreus nos fala o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém. Nós vamos falar nesse momento sobre a eterna redenção de Cristo Jesus em nossa vida. Nós podemos perguntar o que é a redenção. A redenção significa libertar ante o pagamento de um resgate. Então, o próprio Jesus falou sobre isto: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando Deus criou o homem, a raça humana, o primeiro homem, ele fez perfeito. Era um homem sem pecado, uma mulher sem pecado, e eles então viviam no paraíso, no jardim criado por Deus, e a Bíblia fala que Deus passeava no jardim e eles ouviam a voz do Senhor. Mas um dia o diabo, então um querubim que rebelou contra Deus, se tornou Satanás, chegou a mulher e disse para ela que Deus tinha dito que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Ela disse não. Ele não disse de todas as árvores do jardim vocês vão morrer. Ela disse não, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele disse, vocês não vão morrer, vocês vão ser semelhantes, iguais a Deus. E então desobedeceram a Deus com essa ambição de ser igual a Deus. O querubim já tinha se tornado o diabo porque quis ser igual a Deus. Então aí o homem pecou não por culpa de Deus. Ele então, por conta própria, resolveu desobedecer ao Senhor, pecou contra o Senhor. E agora o homem afastado de Deus, condenado, sujeito à morte física e à morte espiritual. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a redenção. E Deus, então, para justificar o homem, ele exigiu o pagamento de um preço. E o homem não podia pagar. Então, Jesus foi o substituto do homem para pagar esse preço, pagar o resgate do homem na cruz do Calvário. E ele veio, então, com esta missão. Quando Jesus nasceu, havia em Jerusalém um ancião chamado Simeão, um servo de Deus,
E ele então, quando viu Jesus, pegou nos seus braços e ele disse essas palavras: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, através de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Pela sua morte, ele pagou um preço a Deus, aquilo que Deus exigia. Jesus chamou isso cálice, então, da angústia, do sofrimento, lá na cruz do Calvário. E nós vemos então que Jesus é o Redentor e também ele mesmo é a redenção. Nós lemos isto em 1 Coríntios 1:30, onde Paulo diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção. Ele próprio foi a nossa redenção, ele é o Redentor e ele próprio então realizou a nossa redenção. Cristo redimiu o seu povo do pecado e de tudo que a ele se associa. Ele veio para fazer uma obra completa, total nas nossas vidas. Destacamos alguns pontos importantes sobre esse assunto. O primeiro é: Cristo redimiu o crente de todo o pecado. Então, quando Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, ele nos redimiu de todo o nosso pecado. Ele realmente nos purificou de todos os nossos pecados. E hoje, quando nós pecamos, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Tito 2,14, o apóstolo Paulo escrevendo aquele jovem pregador, ele disse o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Aqueles que realmente aceitam Cristo, eles recebem esta obra maravilhosa de redenção de Cristo, esse pagamento que Cristo realizou, esse resgate que ele fez quando morreu na cruz por nós, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isaías 1:18, falando sobre esta obra maravilhosa de Jesus, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, falando desta redenção que Cristo fez em nosso favor, nos redimiu de todo o nosso pecado. Também, em segundo lugar, Cristo nos redimiu de toda a culpa do pecado. Nós, o dia que aceitamos a Cristo, não há mais culpa. A Bíblia chama isso de justificação. Nós somos justificados diante de Deus quando aceitamos Cristo, porque ele nos redimiu de toda a culpa do pecado. No Salmo 34:22, diz assim: o Senhor resgata a alma do seu servo, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, aqueles que realmente creem em Cristo, ele não tem mais culpa do pecado, porque ele foi redimido de todo da culpa do pecado. Romanos 1:8, 8:1, como nós
falamos agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, aqueles que estão ligados a Cristo pela fé, pela redenção que Cristo realizou na cruz por nós. Em terceiro lugar, Cristo nos redimiu do poder do pecado. Sabemos que o pecado é um poder que pode dominar o homem, que o diabo muitas vezes usa para destruir o homem. Mas quando nós fomos redimidos por Cristo, nós então não estamos mais sujeitos ao domínio, à escravidão do pecado. Paulo nos fala sobre isto, falando que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos na graça de Cristo e não podemos mais ser escravos do pecado. Então, Cristo nos redimiu do poder do pecado. E nós lemos lá em João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, nós realmente fomos redimidos do poder do pecado e agora não vamos morrer espiritualmente, porque nós temos a redenção de Cristo nas nossas vidas. Em quarto lugar, Cristo nos redimiu da punição do pecado. Nós lemos isso lá em Isaías 53, 5, que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz ao coração, então, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então, nós não temos mais punição para nós do pecado, para aqueles que estão em Cristo, porque foi realmente redimido por Cristo, não há mais punição para essas pessoas. Paulo escreve em Gálatas 3,13, falando a respeito desta redenção, remissão de Cristo. Ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, nós vivíamos debaixo de uma maldição, né? Porque Deus colocou a lei no mundo e disse: olha, vocês, para ser salvo, têm que obedecer à lei. Mas acontece que ela se tornou uma maldição para o homem, porque o homem não é capaz de obedecê-la. Ela é santa e o homem pecador, então isso se tornou uma maldição. E Cristo se fez maldição, e a Bíblia fala que levou sobre a cruz a nossa dívida, que constava em ordenança da lei, e cravou na cruz do Calvário. Por isso, nós fomos redimidos da punição do pecado. Ele se fez maldição por nós, sendo pregado na cruz do Calvário. Em quinto lugar, Cristo nos redimiu da presença do pecado. Essa é uma promessa gloriosa de Deus nas nossas vidas. Efésios 1:14, Paulo fala: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele fala sobre o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo que nos foi dado, nós fomos selados com o Espírito Santo como sendo propriedade de Deus, até o dia que ele fizer o resgate da sua propriedade, que é a sua igreja, os salvos, os redimidos
por Cristo, então ele é o penhor, é a garantia de que agora nós vamos um dia viver longe do pecado, na presença gloriosa de Deus e vivendo a vida de glória com o Senhor. Paulo ainda escreve em Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, um dia nós estaremos livres do pecado para sempre. Isso faz parte do preço, do resgate que Cristo pagou em nosso favor. Então, Cristo pagou o resgate. Ele nos redimiu de todo o pecado, da condenação. Ele nos redimiu e está garantido da presença do pecado. Terminando Efésios 5, 25 a 27, nós podemos ler o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa redenção de Cristo um dia vai fazer com que todos aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo, então vão estar perfeitos diante de Deus. Paulo aqui usa com relação à igreja, falando para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito diante de Deus. Então o objetivo de Cristo é pegar esses homens pecadores e transformar então em homens gloriosos na sua presença eterna, porque foi esta obra dele, a obra de redenção, que nos possibilitou então que nós nos livrasse da condenação do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado e das consequências do pecado na nossa vida. Por isso que nós precisamos crer em Cristo, receber Jesus, porque Ele pagou um resgate. E todos aqueles que creem nele, então, vão receber os benefícios desse resgate. Vão ficar livres para sempre da condenação eterna. Então, é preciso crer em Cristo, né? Estava lendo alguma coisa hoje e alguém escreveu o seguinte: olha, se nós não temos Cristo na nossa vida, significa que nós somos fariseus, incrédulos, indiferentes à realidade de Cristo e estamos caminhando para a condenação eterna. Isto é uma verdade. Se nós não temos Cristo, estamos caminhando para os céus, para o dia que a igreja vai ser apresentada a Cristo perfeitamente, santa, sem defeito, sem ruga. E aqueles que não têm Cristo estão caminhando para a condenação eterna, para junto do diabo e seus anjos, porque eles não creram em Cristo, não obedeceram a Deus e estão condenados. Então é preciso crer em Cristo. Ele pagou o preço da nossa redenção e ninguém pode pagar esse preço. Só Ele foi capaz de fazer isto, deixar a sua glória, vir ao mundo, se tornar homem, tomar os nossos pecados e
então nos redimir do pecado com a sua morte lá na cruz. Que Deus nos abençoe e o seu Santo Espírito nos fale nesse momento por meio desta palavra. Amém.